Glória a Deus. Queridos, a palavra que quero compartilhar ao seu coração hoje, eu creio de verdade que se você atentar para ela, guardar no seu coração, pôr em prática na sua vida, ela é poderosa para mudar a sua vida, querido. Para mudar as nossas vidas. Ela é poderosa para que a gente entre em um novo ano, o ano de 2021, abençoado por Deus, tremendamente abençoado por Deus. Mas como diz Isaías capítulo 1, verso 19, se estivermos dispostos a ouvir, a atentar para ela e obedecer, nós vamos comer o melhor dessa terra. Independente do que esteja acontecendo, independente das circunstâncias. Amém, queridos? Aqueles que ouvem, atentam para a palavra de Deus, mesmo em meio às tempestades, mesmo em meio às lutas, vão prosperar, vão ser abençoados por Deus. Me lembrei agora daquele texto que fala sobre Isaac, né? O filho de Abraão, e é até um texto que nós vamos entrar aqui falando sobre Isaac, que ele prosperou, mesmo no meio de um tempo de seca, num tempo de fome, ele prosperou por obedecer a Deus. Mesmo num local difícil, Deus o fez prosperar. Porque sabe quando é que a gente prospera, querido? Quando a gente ouve e obedece. Me faz lembrar também daquele texto de Pedro, quando, ele junto com outros pescadores passaram a noite inteira pescando, pescadores experientes, e não pegaram nada, Michele, não pegaram nada. E eles estavam ali recolhendo as redes, e Jesus fala para eles voltarem a pescar, para irem até águas profundas e voltarem a pescar. E Pedro fala para Jesus, Jesus, a gente pescou a noite inteira, trabalhamos a noite inteira, não pegamos nada. Mas sobre a tua palavra, a gente vai voltar a pescar. E por causa disso, queridos, eles pegaram, e não pegaram alguns peixes, muitos peixes, mas pegaram uma quantidade de peixes, queridos, que diz a palavra que as redes estavam se rasgando, que eles precisaram chamar outro barco para vir ajudar eles a retirar, porque era de tal forma, queridos, que estava transbordando. Amém, queridos? Então eu creio, quando a gente ouve a palavra, quando a gente atenta e coloca em prática, ela muda. Por que eu acredito que tem pessoas que às vezes vão para um lugar, vêm para um lugar como esse, ouvem uma palavra, vêm para um culto tão maravilhoso como esse. De verdade, queridos, não é porque eu sou o pastor dessa igreja, ou eu quero simplesmente falar algumas palavras para te animar e te encorajar, com certeza quero fazer isso, mas não é só por causa disso. Que nem eu estava aí, antes, no momento dos louvores, meu Deus, como meu coração estava transbordando, que momento maravilhoso de louvor, como estava cheio, meu coração cheio de alegria, transbordando, e como eu disse no começo do culto também, não é porque está indo tudo bem na minha vida, é a presença de Deus, é a alegria de Deus que tomou meu coração, tomou minha vida, porque se eu for muitas vezes olhar para as circunstâncias, se eu for muitas vezes dar atenção a sentimentos, eu vou reclamar, eu vou murmurar, eu não vou ser grato, eu não vou me alegrar. Mas a alegria de Deus tomou meu coração de tal forma, queridos, e de verdade eu espero que essa alegria esteja inundando o seu coração, aí onde você está, seja aqui, seja em casa, em nome de Jesus. É a palavra de Deus, queridos. É a palavra de Deus, é dela que nós dependemos para sermos felizes e para desfrutarmos e vivermos uma vida plena e abundante. É dela e somente dela. Amém, amados? Glória a Deus. Mas vamos para o texto, senão me empolgo e acabo me estendendo. Gênesis 22, verso 1 e verso 2 diz assim: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. Repete comigo assim, passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova. Amém? No verso 2 diz, então disse Deus, tome seu filho. Repete comigo, tome seu filho, seu único filho. De novo, seu único filho.
Isaac, a quem você ama? Repete comigo. A quem você ama? Amém. E vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que eu lhe indicarei. Amém, queridos? Baseado nesse texto, eu quero compartilhar uma palavra ao seu coração, uma palavra que essa semana estava queimando no meu coração. E eu dei o título ou o tema a essa palavra de Entregando Isaac. Entregando Isaac. Quem era Isaac, queridos? Isaac era filho de Abraão, o filho que Deus havia prometido que daria a ele. O filho através do qual Deus disse que estabeleceria sua aliança com ele. Está lá em Gênesis capítulo 17, verso 21. Aliança essa também, através da qual Deus abençoaria todos os povos da terra. Você conhece esse texto também, está em Gênesis capítulo 12, verso 2 e verso 3. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias, todas as nações da terra. Esse era Isaac. Mas, o primeiro ensino, a primeira verdade que eu quero compartilhar ao seu coração é sobre a representação de Isaac. O que é que representava Isaac e o que é que representa Isaac para os nossos dias hoje? O que representava e o que representa Isaac para os nossos dias hoje? Isaac, querido, representa aquilo que a gente mais deseja receber de Deus. Isaac representa e continua representando aquilo que mais desejamos. Isaac representa a nossa maior vitória. Você está aberto aí em Gênesis 22, né? Eu quero que você vá um pouquinho para trás, Gênesis 15. Gênesis 15. Do verso 1 ao verso 6. Diz assim: Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: Não tenha medo, eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou: Ó soberano Senhor, que me darás? Se continuo sem filhos? E o herdeiro que eu possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: Tu não me deste filho algum? Um servo da minha casa, um escravo, vai ser o meu herdeiro? Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: Seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: Assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Amém, queridos? O que é que representa Isaac? Aquilo que a gente mais deseja receber de Deus. A nossa maior vitória. Aqui no capítulo 15, Deus fala: Eu vou te abençoar tremendamente. Eu vou abençoar você, Abraão. E ele fala assim: grande vai ser a sua recompensa. Mas Abraão olha para Deus e fala: Senhor, o Senhor está falando grande vai ser a minha recompensa, né? Mas ele diz assim: soberano, o que é que o Senhor vai me dar? Que recompensa grandiosa é essa se eu continuo sem filhos? O que Abraão, apesar de Deus falar grande será a sua recompensa, Deus fala para ele, né? Ele fala: o que é que o Senhor vai me dar? Eu continuo sem filhos. E o meu herdeiro vai ser Eliezer de Damasco, um escravo da minha casa. Porque o que Abraão mais desejava, mais ansiava, mais esperava de Deus, queridos, era um filho. Porque ele não podia ter filhos, Sara era estéril, não podiam ter filhos. E apesar de Deus falar que grande seria a recompensa dele, Deus fala: você vai, ele fala para Deus: o Senhor vai me dar o quê? Diante, né, da situação que eu vivo, o que eu mais preciso, o que eu mais desejo, o que eu mais necessito, Pai, é um filho. E minha esposa é estéril, eu não posso ter filhos. Trazendo para o nosso contexto, querido, de repente Deus já te abençoou, prometeu bênçãos para a sua vida, mas tem aquela bênção, a sua maior vitória, o que você mais deseja que ainda não aconteceu ou que já aconteceu,
que é Isaac. Isaac representa a sua maior bênção, a sua maior vitória e o que você mais deseja, que era também na vida de Abraão. Senhor, o Senhor vai me dar o quê? O que eu mais desejo é um filho. O que é que representa Isaac? Isaac, queridos, representa o fim da nossa vergonha. Isaac representa o fim da nossa humilhação. Porque naquele contexto, querido, não ter filhos era humilhante. Não ter filhos era vergonhoso. Tem um texto, 1 Samuel, capítulo 1, do verso 9 ao verso 11. É aquele texto, acredito que vocês conhecem a história que fala sobre Ana, mulher de Eucana, né? Que teve o menino Samuel, um dos maiores profetas da história. Mas Ana era estéril. Ana era estéril, ela não podia ter filhos. Né? E ela tinha uma rival, diz o texto, que era outra mulher de Eucana, que se chamava, se eu não me engano, Penina, que diz que a humilhava e zombava dela por ela não ter filhos. E ela chega diante de Deus e ela faz uma oração, ela fala: Senhor, se o Senhor atentares para a humilhação da tua serva e me deres um filho, eu entregarei ele de volta ao Senhor, e ele o servirá todos os dias da sua vida. Se o Senhor atentares para a humilhação da tua serva, não ter filhos era humilhante, não ter filhos era uma vergonha, e a sua rival zombava dela. E de repente você já foi, ou tem sido abençoado por Deus, mas tem algo, querido, que você ainda deseja e anseia, que às vezes, né, o inimigo às vezes usa até de pessoas para zombar e humilhar e falar: cadê seu Deus? Cadê essa promessa? Cadê isso que você tanto almeja e deseja, né? Isaac representa o fim da nossa vergonha, o fim da humilhação que às vezes temos sofrido, de pessoas que de repente, como eu disse, infelizmente, às vezes pessoas usadas pelo inimigo para nos fazer sentirmos humilhados, envergonhados, porque temos servido a Deus, temos declarado o Deus que nós servimos, falado que Deus é bom, falado das maravilhas de Deus, da misericórdia de Deus, mas de repente situações que falam: mas cadê essa bênção? Cadê essa vitória? Cadê essa promessa de Deus que Deus fez que não chega? Cadê? Aonde está? Isaac representa o fim da vergonha, o fim da humilhação. E eu quero profetizar em nome de Jesus Cristo aqui: Isaac vai chegar na sua vida. Em nome de Jesus, Isaac vai chegar na sua vida. Isaac vai chegar nessa igreja. O que é que representa Isaac? Isaac representa, queridos, o milagre de Deus. Isaac representa o impossível acontecendo. Eu quero que você abra em Gênesis 21, um pouquinho à frente, Gênesis 21. Nós estávamos no 15, agora no 21. Gênesis 21, do 5 ao 7. Estava Abraão com 100 anos de idade, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse: Deus me encheu de riso, e todos os que souberem disso rirão comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. Quem diria? Abraão com 100 anos de idade, Sara com 90 anos de idade, estéril. Quem diria que Sara daria filhos a Abraão e com essa idade ainda iria amamentar filhos? Em Romanos capítulo 4, do verso 18 ao verso 21, não precisa abrir, eu vou só citar. Mas é aquele texto que diz que Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se pai de multidões, de muitas nações, porque ele creu em Deus, e diz que ele contava com a idade de 100 anos, né? Diz que ele já tinha, deixa eu abrir lá, agora eu me esqueci, ao certo, como diz o texto, eu quero abrir para não falar bobagem aqui para vocês. Romanos, capítulo 4, Romanos 4.
do verso 18 ao verso 21. Diz assim: Abraão, com trator de esperança em esperança, creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Como foi dito ao seu respeito, assim será a sua descendência. E sem se enfraquecer na fé, ele reconheceu, diga assim comigo, ele reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois ele já contava com a idade de 100 anos, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Ou seja, ele não ignorou as circunstâncias. Mas, mesmo assim, verso 20, mesmo assim, ele não duvidou. Mesmo as circunstâncias, dizendo para ele, você está sem vigor, ventre de Sara amortecido, Sara estéril, tudo diz para você, Abraão, não vai, Isaac não vai chegar, Isaac não vai vir, Michele, não vai vir. Mesmo assim, ele não duvidou, nem foi incrédulo em relação ao que Deus havia prometido para ele, mas ele foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Ele não ignorou as circunstâncias, mas ele olhou além das circunstâncias. Ele olhou além das circunstâncias, tudo bem, meu corpo já amortecido, ventre de Sara amortecido, já estou sem vigor, Sara estéril, mas eu creio que ainda assim, Deus é plenamente poderoso para cumprir o que Ele me prometeu, para que Isaac chegue. Então, queridos, creia, mesmo que as circunstâncias estejam difíceis, mesmo que já esteja sem vigor, o ventre amortecido, tenha esterilidade, tudo esteja dizendo para você, Isaac não vai chegar. Confie em Deus, creia que Deus é plenamente poderoso para fazer Isaac chegar na sua vida. Amém? Glória a Deus. Volta em Gênesis. O que é que representa Isaac? Gênesis 21, verso 5. Estava ele com 100 anos de idade quando lhe nasceu Isaac. Isaac representa o cumprimento da promessa de Deus nas nossas vidas. Isaac representa o cumprimento da promessa de Deus. E agora no capítulo 22, Gênesis 22, verso 2. Então disse Deus, tome seu filho, seu único filho, Isaac, a quem você ama. O que é que representa Isaac? Isaac também representa, queridos, aquilo que a gente mais ama. E aqui eu quero que você preste atenção. Isaac também representa o que a gente mais deseja e o que a gente mais ama. É o que representa Isaac. Em segundo lugar, que eu quero ministrar ao seu coração, uma segunda verdade, é sobre o pedido de Deus para entregar Isaac. Por que Deus pediu Isaac a Abraão? Deus fez uma promessa a Abraão, demorou 25 anos, porque Abraão estava com 75 anos quando Deus lhe fez a promessa, e depois de 25 anos que essa promessa foi acontecer, e quando se cumpre a promessa, com certeza Abraão e Sara muito felizes, em determinado momento, aqui no capítulo 22, verso 1 e verso 2, diz que Deus chega para Abraão e pede para que entregue Isaac em holocausto. Literalmente, sacrifique, mate Isaac, ofereça em holocausto Isaac. Por que é que Deus faz isso? Queridos, se nós não entendemos, não compreendemos, não buscarmos o entendimento de Deus, da sua palavra, muitas vezes a gente vai achar que Deus é um Deus que gosta de nos ver sofrer. Que Deus é um Deus que gosta de ver a gente ficar passando por lutas e por provações, e que Deus está brincando com a nossa cara. Se a gente não entender os propósitos de Deus, a gente vai achar, puxa, parece que Deus é um Deus que ora, faz tantas coisas que parece que gosta de me ver passando por lutas e sofrimentos. Por que é que Deus pediu Isaac? Em primeiro lugar, eu quero dizer para você o que Deus não queria com a entrega de Isaac. O que ele não queria.
Gênesis 22, do verso 9 ao verso 12. Verso 9 ao verso 12. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e colocou sobre o altar em cima da lenha. Então ele estendeu a mão, ele pegou a faca para sacrificar seu filho. Abraão chegou e ia chegar até as últimas consequências. Estava fazendo tudo que Deus mandou. Verso 11. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Verso 12. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não toque no rapaz. Meu Deus, mas Deus não tinha pedido. Me entregue Isaque, seu filho, seu único filho, a quem você ama. Vá na região de Moriá e sacrifique ali no monte que eu vou indicar. Mas a hora que Abraão estava para fazer, que Abraão ia realmente consumar o que Deus pediu, Abraão, pode parar. Não precisa mais. Não precisa mais fazer isso. Abraão, queridos, aliás, o que Deus não queria com essa entrega, Deus não queria privar Abraão do seu filho. Deus não queria privar Abraão de desfrutar das suas bênçãos, das suas promessas. Quando Deus nos pede algo que Ele nos deu, querido, ou algo que Ele nos prometeu, mas como assim pede algo que nos prometeu, pastor? Porque às vezes Deus te fez uma promessa que ainda não se concretizou, você ainda não recebeu, mas pela fé no seu coração você já recebeu, você já tem ela, já é sua. E Deus pode pedir isso para você. Mesmo se você ainda não recebeu Isaque, ainda não se concretizou, mas você já tem pela fé, já tomou posse, já está no seu coração, porque é promessa de Deus. E quando Deus te pede Isaque, quando Ele pede Isaque para mim e para você, queridos, não é para nos privar. Não é para nos privar das suas bênçãos, não é para nos privar de alegria, não é para nos privar das suas promessas, não é para isso, né? E assim já temos, como eu disse, a gente já tem Isaque pela fé no nosso coração, não é para nos privar do que Ele nos prometeu, não é esse o seu propósito, nem nos privar das suas bênçãos, das suas promessas e do melhor que Ele tem para nós. Então, qual é o propósito de Deus quando Ele nos pede Isaque? Qual é o propósito, qual foi o propósito de Deus pedindo Isaque a Abraão? E qual é o propósito de Deus quando Ele nos pede o nosso Isaque? Porque enquanto eu estou ministrando aqui, eu quero que você vá aí refletindo no seu coração, qual é o seu Isaque? Qual é o seu Isaque? Lembrando que eu falei ali o que representa Isaque. Aquilo que você mais deseja, aquilo que você mais ama, o seu milagre, o impossível. Qual é o seu Isaque, querido? Qual é o seu Isaque? Então, qual é o propósito da entrega de Isaque, queridos? Gênesis 22, 1. O próprio texto nos responde. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova. Qual o propósito de Deus nos pedir Isaque? Qual o propósito da entrega de Isaque? O propósito de Deus, queridos, ao pedir Isaque para Abraão, o texto nos responde, era provar o seu coração. Era realmente ver se o primeiro lugar no coração de Abraão pertencia a Deus. Se ele estava disposto a entregar e a não negar a Deus seu filho, seu único filho, o que ele mais amava. Olha 22, verso 12. Capítulo 22, o verso 12. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu único filho. O propósito era provar o coração de Abraão, para ver se ele daria e não negaria a Deus seu filho, seu único filho, o filho a que ele mais amava. Então era colocar à prova para ver aquilo que tinha no coração de Abraão.
Qual era o propósito da entrega de Isaac? O propósito era provar a sua fé, queridos. Era ver se ele realmente confiava em Deus. Lembrando que a verdadeira fé, a fé genuína, ela confia, ela obedece e ela descansa. Você pode repetir comigo? A fé genuína, ela confia, ela obedece e ela descansa em Deus. No verso 12 que a gente leu, disse aí, ó: porque você não me negou o seu filho, o seu único filho. Agora sei que você teme a Deus. Eu já falei diversas vezes aqui que temor a Deus não se trata de ter medo, mas temor a Deus é você, aquilo que está escrito aqui, é você pegar essa palavra e o que Deus diz aqui, você acredita. O que Deus diz aqui, você leva a sério. Se está escrito assim, então eu acredito. Se Deus me disse dessa forma, então eu acredito que é dessa forma. Temer a Deus é levar a sua palavra a sério. Mas eu quero que você abra em mais um texto. Hebreus, capítulo 11, verso 17 e 19. Deixa marcadinho em 22, que nós vamos voltar. Mas abra em Hebreus, capítulo 11, verso 17 e o verso 19. Diz assim: por meio, aliás, desde o 17, pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Presta atenção o que diz o texto, queridos. Abraão estava a ponto de oferecer Isaque, seu único filho. Embora Deus tivesse dito para ele, ó, vai ser através de Isaque que a sua descendência vai ser considerada. Mas apesar disso, ele estava a ponto de matar Isaque. Ou seja, Abraão estava dizendo assim, mesmo que eu sacrifique Isaque, se Deus disse que vai fazer, ele vai fazer. Eu não sei como, mas ele vai fazer. Olha o que diz o restante do texto. Verso 19. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos. E figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Ou seja, Abraão creu, olha a fé de Abraão. Mesmo que eu mate Isaque, Deus disse que é por meio dele que a minha descendência vai ser considerada, os povos da terra vão ser abençoados. E se Deus disse, está dito. Então ele é poderoso até para ressuscitar Isaque, mas se Deus falou, é o que eu vou fazer. Mas a hora que ele chegou, que ele ia sacrificar, o anjo falou, pode parar, Abraão. Agora eu sei que você leva a minha palavra a sério. Agora eu sei que você me teme. Agora eu sei que eu sou prioridade no seu coração. Agora eu sei que eu sou na sua vida acima de Isaque. Acima da bênção que você tanto queria, que você tanto desejava. Acima daquilo que você mais almejava. Lembra daquele texto que nós lemos em Gênesis 15? Senhor, o Senhor vai me dar o quê? Se eu permaneço sem filhos? Se eu não tenho filho? Qual é a bênção? Qual é a recompensa tão grande se eu não tenho filho? A minha maior recompensa é Isaque, é um filho. Então era a maior bênção. Só que essa maior bênção, o maior desejo, o que ele mais ansiava, ele teve coragem, ele teve fé de falar, Senhor, o Senhor me deu, era o que eu mais ansiava, mas se o Senhor está pedindo, está aqui, Senhor. Está aqui. Eu entrego para o Senhor. Abraão está dizendo para Deus, querido, o meu melhor, o que eu mais ansiava, o meu sonho, as promessas, eu te entrego. Se o Senhor quer, eu te entrego. E Abraão pode chegar para Deus pode chegar para mim e para você e pedir Isaque, querido. E pedir Isaque. O que é que você quer mais? Me dá ele. Me dá o seu Isaque, Tami. O que é que você mais quer, Tami? O que é que você mais quer? Senhor, o que eu mais quero é minha cura por completo. Me entrega isso.
como eu entrego? Senhor, eu entrego para o Senhor. Eu tenha ou não tenha, eu vou continuar te adorando e eu vou continuar te servindo. Eu te entrego o meu Isaac. Antes mesmo de você receber. O que é que você mais deseja? Talvez você já tenha recebido o seu Isaac. E talvez ele esteja só nas promessas ainda. Mas Deus olha para o seu, o que Deus quer de mim e de você é olhar para o nosso coração e ver um coração que está disposto a entregar o que a gente mais ama. É isso que Deus quer. Igreja do Senhor, é isso que Deus quer. Deus não quer nos privar das suas bênçãos. Deus não quer nos privar de viver o melhor e de comer o melhor nesta terra. Não quer, mas muitas vezes Ele nos prova, Ele nos leva para o deserto, Ele nos permite-nos situações difíceis para ver o que está no nosso coração, se a gente está disposto a entregar Isaac. Hoje, da mesma maneira, queridos, o propósito de Deus ao pedir o nosso Isaac é provar o nosso coração. Se Ele é realmente o primeiro em nossas vidas. Se Deus é o primeiro em nossas vidas. Acima de tudo. Acima de todos. Acima das bênçãos que a gente mais deseja. Acima das promessas que Ele nos fez. O que Deus quer é ver um coração assim. Eu me lembro daquele texto de Êxodo, capítulo 33. Onde Deus fala para o povo de Israel: podem ir, vão para a terra que eu prometi para vocês. Terra que mana leite e mel, terra de fartura, a terra da promessa. Ou seja, as bênçãos em abundância. Pode ir para essa terra, Moisés, conduz o povo. Eu vou enviar um anjo para ir à frente de vocês. Pode ir, um anjo que vai derrotar os inimigos, aqueles que moravam na terra, para que vocês tenham vitória e habitem nessa terra, a terra da promessa, terra de fartura, terra que mana leite e mel. Porém, Moisés, a minha presença não vai com vocês, porque vocês são um povo rebelde, pode ser que eu destruiria vocês. E Moisés, queridos, no capítulo 33, verso 15, verso 16, esse é o coração que Deus quer de mim e de você. Moisés, no verso 15, verso 16 de Êxodo 33, ele diz: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos envie. O que mais vai poder distinguir a nós dos demais povos da terra, senão a tua presença? Sabe o que ele está dizendo aqui? Senhor, não me interessam as bênçãos se eu não tiver a tua presença. Queridos, infelizmente, hoje eu acredito que muitas pessoas não diriam isso. Se o Senhor falou, eu vou te abençoar, eu vou te dar isso, eu vou te dar a casa que você precisa, a cura que você precisa, essa bênção que você precisa, mas eu não vou estar. Não tem problema. Eu quero é ser abençoado. Moisés diz, não, a bênção do Senhor, sem a tua presença, para mim não é nada. Não nos envia, eu não quero ser abençoado se eu perder a tua presença, se a tua presença não estiver comigo. Queridos, tem tantas coisas que eu almejo na minha vida, mas não tem nada mais precioso, não tem nada mais glorioso do que a presença de Deus. E de verdade, casa boa, carro bom, ministério, entre aspas, abençoados, ou tantas coisas que a gente almeja, deseja, seja profissional, ministerial, seja sonhos particulares, pessoais, tudo isso sem a presença de Deus não é nada. Não vale nada. E é esse coração que Deus quer que a gente tenha. Em terceiro lugar, então nós vimos aqui o propósito da entrega. O propósito que Deus pediu a Isaac era para provar o seu coração. Era para provar a sua fé. Eu quero ler só mais um texto. 1 Pedro, capítulo 1, verso 6, verso 7. Se você quiser, só ouça. Eu já vou ler para a gente ganhar tempo. Diz assim, do verso 6 ao verso 7. Nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo, vocês devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro, que perece, mesmo que refinada pelo fogo, ela é genuína. E ela vai resultar em louvor, glória e honra
quando Jesus Cristo for revelado. Olha o que diz o texto. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, vocês devam passar por todo tipo de provação. Isso acontece para que fique comprovado que a minha e a sua fé é uma fé genuína. Porque a nossa fé é uma fé genuína, verdadeira. Ela vai ficar comprovada quando? No meio das provas, das lutas, para que fique comprovado no meio dessa prova, no meio da dor, que a nossa fé é genuína, que a gente confia nele, que a gente acredita nas promessas de Deus, que a gente confia no seu caráter com as nossas vidas. É uma fé genuína. Senhor, como Abraão, tudo diz que não, mas eu creio que o Senhor é poderoso para cumprir aquilo que o Senhor me prometeu. Assim acontece, para que fique comprovado que a nossa fé é genuína. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Em terceiro lugar, pastor, porque falar assim, queridos, como o pastor está dizendo para vocês, para mim, mas eu sei que muitas vezes não é fácil entregar Isaac. Não é fácil. Com certeza, você acredita que foi fácil para Abraão entregar Isaac? Que ele mais amava, o seu filho. Deus falou, vai lá e sacrifica. Você acredita que Abraão foi pulando, saltitando? Glória a Deus, vou entregar Isaac. Foi assim? Não é fácil entregar Isaac. Como é que a gente pode? E aqui, na verdade, só está reforçando o tópico 2 da mensagem aqui. Como é que é possível entregar Isaac? Só é possível, querido, a gente entregar Isaac quando o temor de Deus estiver nos nossos corações. Lembrando que temor de Deus, eu levo a palavra de Deus a sério. Só é possível entregar Isaac quando a gente tem uma fé genuína, que obedece a Deus, mesmo quando a gente não está entendendo. Senhor, eu não estou entendendo. Por que é que o Senhor está me pedindo isso? Não faz sentido. Não faz sentido, Senhor. Era a minha bênção, era a minha promessa. Foi o Senhor que prometeu. O Senhor me deu, estou tão alegre, por que o Senhor quer tirar isso de mim agora? Não faz sentido nenhum. Só é possível entregar Isaac quando, mesmo quando a gente não entende o porquê Deus está fazendo. Senhor, eu não entendo, eu não estou entendendo, mas eu confio. Eu me lembro de uma pregação onde o pregador diz que a fé, ela se baseia em quem Deus é. A fé, ela se baseia no caráter de Deus. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei, eu não estou entendendo nada, eu não sei o porquê dessas circunstâncias, mas eu sei de uma coisa, em quem eu tenho crido. E quem eu tenho crido é justo, é fiel, é poderoso, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, é justo, é verdadeiro, é bom, me ama e tem o melhor para a minha vida, então eu sei em quem eu tenho crido, e por causa disso, eu não estou entendendo nada, mas eu confio. Confio. Só assim é possível entregar Isaac. Entregar Isaac, queridos, só é possível quando nós temos a sua presença como o bem mais valioso das nossas vidas, acima daquilo que a gente mais almeja, acima das bênçãos. A gente só consegue entregar Isaac quando aquilo que a gente mais ama, mais anseia, é a presença de Deus. Eu só consigo entregar Isaac se a presença de Deus para mim for mais importante que Isaac. Mais importante daquilo que eu mais amo. Só assim eu vou conseguir entregar Isaac de verdade. E para a gente encerrar, porque, queridos, isso aqui me faz pensar naquele texto que diz que seguir Jesus é porta estreita, é caminho apertado, e são poucos os que entram. Por que são poucos? Porque a maioria quer a porta larga. A maioria quer o caminho amplo. É mais fácil.
Quem é que não quer? Ninguém quer enfrentar dificuldades. Eu não quero, ninguém quer. Se possível, se fosse possível chegar ao céu sem enfrentar dificuldade, eu queria trilhar por esse caminho também. Mas a palavra de Deus que não seguir Jesus, queridos, quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Não acredite num evangelho diferente disso. E aqui eu não estou pregando um evangelho de sofrimento, não é isso. Mas a gente precisa entender que seguir Jesus nós vamos passar sim. E o evangelho de Jesus é um evangelho de renúncia. É um evangelho onde a gente precisa entregar, estar disposto a entregar Isaac. Esse é o evangelho de Jesus. Só que eu quero dar a parte boa, que vale a pena. E eu quero encerrar com isso. Quais as consequências de entregarmos Isaac? Gênesis 22. Volta lá, Gênesis 22. Eu não posso deixar de falar da consequência, por quê? Porque senão parece que é só um caminho de dor. Mas eu quero terminar com isso, dizendo que, seja qual for o preço que você está pagando, a renúncia que você está fazendo, seja qual for o Isaac que você está entregando, eu quero te encorajar a entregar, dizendo para você, vai valer a pena. Vai valer a pena. Olha o que diz em Gênesis 22, do verso 15 ao verso 18. Diz assim: pela segunda vez um anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, seu único filho. E veja que Deus, queridos, desde o começo do verso capítulo 22, aqui novamente, você vê que parece que Deus está até cutucando Abraão. Abraão, me entrega seu filho, seu único filho, o filho a quem você ama. Parece que, meu Deus, fica mais difícil, é seu filho, seu único filho, a quem você ama. Declara o Senhor que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, seu único filho, esteja certo de que o abençoarei. E farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhes forem inimigos. E por meio dela todos os povos da terra serão abençoados. Porque você me obedeceu. Quais as consequências de entregarmos Isaac, queridos? Primeiro, é sermos abundantemente abençoados por Deus. Ele diz, verso 17, porque você não me negou Isaac, esteja certo de que eu vou te abençoar. Não tem como, queridos, quando a gente entrega Isaac de verdade, de todo o nosso coração, esteja certo de que eu vou te abençoar. Só que entregar Isaac, Deus não só nos abençoa. Quando nós entregamos Isaac, Deus abençoa a nossa descendência. Além de te abençoar, Ele vai abençoar a sua descendência. Também no verso 17 diz isso. E no verso 18, e por meio dela, todos os povos da terra serão abençoados. Então, quando a gente entrega Isaac, somos abençoados grandemente, a nossa descendência é abençoada, e milhares de outras pessoas também são abençoadas, porque no verso 18 diz, e por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Seja o que for, queridos, vale a pena entregar Isaac. Seja o preço que você tiver que pagar, a renúncia que você tiver que fazer, vale a pena. Você vai ser abençoado. Sua descendência vai ser abençoada. E milhares de outras pessoas vão ser abençoadas. Sabe por quê? Porque você entregou o seu Isaac. Amém? Fica de pé. Deixa eu orar com você, enquanto o ministério de louvor vai se achegando aqui para nós encerrarmos com o louvor. Fica de pé, fecha os seus olhos para você não se distrair. Os amados que estão em casa, se puder também, feche os seus olhos, enquanto o ministério de louvor está aqui se acomodando.
Em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Aliás, queridos, até me perdoem, passamos um pouquinho do tempo aqui. Mas olha aqui para o pastor. Olha aqui para o seu pastor. Eu quero fazer isso agora, mas você pode continuar a fazer isso. Queridos, de verdade, se você entendeu essa mensagem, se Deus falou com você, eu quero que aonde você está aí agora, seja aqui, seja na sua casa, agora ao vivo, ou no momento que você vai ouvir essa mensagem depois, eu quero convidar você a orar a Deus, entregando o seu Isaac. Se nós entregarmos o nosso Isaac, Past Church de Marília, como igreja, Past Church, o nosso pessoal e como igreja, se entregarmos o nosso Isaac, eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar, nos dando o melhor. E Deus vai nos usar grandemente para abençoar milhares e milhares de vidas. Mas eu quero convidar vocês a entregar o seu Isaac. Qual é o seu Isaac, queridos? De repente o seu emprego é o seu Isaac. De repente o seu filho, literalmente o seu filho, o seu esposo, a sua esposa. De repente a sua cura. De repente um sonho, um desejo que você tem no coração, o que você mais deseja, um projeto e está colocando diante de Deus, e Deus te prometeu, e às vezes Deus tem pedido para você, me entrega isso. Me entrega isso. Entrega isso. Qual é o seu Isaac, querido? Qual é o seu Isaac? O que é que você precisa entregar de todo o seu coração? O que é que você mais deseja? O que é que você mais almeja? O que é que você mais ama? Tenha você recebido já, ou ainda esteja só no nível das promessas, mas tem tomado conta do seu coração. Você pode entregar o seu Isaac? Feche seus olhos. Pai de amor, deixa aqui a palavra do Senhor. E eu peço que o Senhor continue através do Teu Espírito Santo a ministrar nos nossos corações. E, Senhor, de verdade, peço pela minha vida e a vida dos meus irmãos, Espírito Santo, que haja entendimento, que haja revelação. Abra os nossos olhos, abra o nosso entendimento. E nós possamos de verdade, Pai, entregar o nosso Isaac, para que verdadeiramente o Senhor seja o primeiro nas nossas vidas. O Senhor verdadeiramente, não apenas de palavras, mas com a nossa atitude, a gente possa entregar Isaac e demonstrar a Ti que o Senhor é aquilo que nós temos de mais precioso. A Tua presença, a Tua palavra. Pai, em nome de Jesus. Porque, Pai, o Senhor não pode ser o primeiro. Se Isaac for o primeiro no nosso coração, se Isaac for o que nós temos de mais precioso, o Senhor não pode ser o primeiro. E o Senhor não divide a sua glória. E a Tua palavra diz que o Senhor precisa ser o primeiro. Deve ser o primeiro. O Senhor não divide este lugar com ninguém, Pai. Deus, em nome de Jesus, ensina-nos e ajuda-nos verdadeiramente a entregar o nosso Isaac, Pai. Em nome de Jesus, abrir mão do que for preciso, de quem for preciso, Pai. Abrir mão, Pai, para que o melhor do Senhor possa vir sobre as nossas vidas. Para que o melhor do Senhor possa transbordar através das nossas vidas. Para que o propósito do Senhor possa se cumprir através das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Eu não vou fazer um apelo para ninguém vir à frente, nem para você em casa, mas eu quero pedir a vocês que você deixe que o Espírito Santo continue a ministrar no seu coração. Que você saia daqui, essa palavra continue martelando no seu coração. Continue deixando Deus falar ao seu coração com essa palavra. Em nome de Jesus, queridos. E como eu comecei no começo dessa mensagem, se estiver disposto a ouvir e a obedecer, você vai comer o melhor.
Nós vamos comer o melhor nessa terra, pastor de Marília. Nós vamos comer se nós estivermos dispostos a entregar Isaac. Amém, queridos?